Apoio Cultural, Personal Royal Hotel e Habitas. Olá, estamos começando o nosso programa Conexão Alternativa de hoje, falando sobre empreendedorismo feminino. Olá meninas, tudo bem? Tudo ótimo, Vê. Tudo bem. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão do empreendedorismo feminino, com a presença da Cláudia Bettiol, que é consultora de gestão de pessoas. Tudo bom, Cláudia? Tudo bem. Obrigada pela tua presença aqui com a gente. Então a gente poderia começar hoje falando um pouquinho sobre o que é realmente ser empreendedor, né? Como é o perfil, na verdade, do empreendedor? Ok. Bom, empreendedorismo é o processo de criar algo novo e diferente para o mercado, né? E o perfil do empreendedor, o empreendedor é aquela pessoa que tem a habilidade de enxergar no mercado oportunidades novas e poder trazer isso para o mundo real. Então ele passa pelo processo do analisar essa proposta, essa nova possibilidade de mercado, fazer o planejamento do que vai ser necessário para ele conseguir colocar em prática esse novo projeto. Então, em termos de recursos, quais são os recursos necessários, recursos financeiros, recursos emocionais, recursos pessoais, investimento que ele vai precisar fazer para esse novo empreendimento e em busca sempre de um resultado, né? O que a gente quer é um retorno desse investimento. Então, é o processo de analisar o mercado, planejar como vai pôr em prática isso tudo e fazer a execução, chegar à ação propriamente do empreendimento. O empreendedor é um inovador, dá para a gente colocar isso? Ou ele é um explorador? Ele é uma pessoa que tem visionário, ele é um visionário, é uma pessoa que tem uma visão de negócio, que consegue enxergar talvez oportunidades onde nem todo mundo consiga enxergar. Uhum. E essa característica, como é que de repente tu tem avaliado atualmente, assim, entre os jovens, entre os homens, entre as mulheres? Pois é, características de empreendedor, tem algumas características que são importantes na questão do empreendedor e algumas que diferenciam o que é o empreendedor masculino do empreendedor feminino, né? Então, quais são as características importantes que a gente observa no empreendedor? Primeiro, essa questão de visão, ter objetivo, ter foco, ter visão de negócio, saber onde quer chegar, ter iniciativa para poder desenvolver. Então, a gente chama de características assim, tem que ter características técnicas, que são todas as competências que ele precisa saber. O que ele precisa saber nesse novo negócio? Qual é o conhecimento técnico que ele vai precisar ter para poder empreender nesse novo negócio? Tem características também comportamentais, né? Características gerenciais, que entra a parte do planejamento. Então, como é que eu vou fazer para isso realmente dar certo, em termos de para quem eu vou vender, quem vai ser o meu cliente, qual é o mercado que eu quero atingir. Então, isso entra tudo na questão do gerenciamento. Se ele precisar também contratar uma equipe, ele vai precisar também de competências de liderança, onde ele vai precisar saber lidar com pessoas para poder fazer esse novo negócio. E as comportamentais, a gente trabalha muito em termos de a dedicação que essa pessoa vai ter, porque a gente sabe que o empreendimento, um novo empreendimento, ele não é uma pessoa que trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia. Então vai ter uma dedicação muito maior de tempo para poder empreender, né? Aquela ideia de que eu ser o dono do meu negócio é uma coisa talvez mais simples, onde eu possa articular o meu horário. Não é sempre bem assim, né? Não é sempre bem assim. Talvez assim, o esforço no início do negócio seja muito maior do que ser simplesmente um funcionário, né? Mas eu acho que tem essa questão muito. O empreendedor não vai ser um acomodado. Né? Não é um acomodado. Então, essa questão assim, cumprimento de horário, talvez a flexibilidade de horário seja uma marca do empreendedor. Porque tu não vai estar, talvez, tu pode ter uma ideia e vai ficar fazendo uma pesquisa de mercado que vai te consumir a madrugada.
Claro. No dia seguinte, tu não vai conseguir trabalhar e estar no teu emprego às 8 da manhã, como teria que ser. Isso não significa que tu deixou de trabalhar. Então, acho que tem uma flexibilidade. Tu acaba trabalhando mais do que as 44 horas semanais, mas talvez em horários diferentes. Porque eu percebo que tem muita cobrança do cumprimento das 8 horas e 33 minutos por dia. Por favor, né? E eu acho que existe aquela cobrança cultural, principalmente na nossa região aqui. Por isso que deve ter baixo índice de empreendedorismo aqui. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas eu acho que ainda tem aquela questão assim de que o chefe ou o dono do negócio tem que ser o primeiro a chegar justamente para dar o exemplo para os demais, né? O horário, para mim, eu não consigo ver exatamente como um ponto. Eu acho que independente, tu trabalha mais independente deste horário ou daquele horário. Eu nunca fui muito apegada em horário. Mas eu acho que uma dificuldade que o empreendedor tem, Cláudia, isso talvez tu possa falar, é a questão de delegar tarefas. Sim. Porque tem essa questão, quando tu começa um negócio pequenininho, tu acaba centralizando. E daí, se esse negócio vai dando certo, tu vai ter criando equipes. E eu acho que daí tu vai para uma segunda fase que é bem complicada. Que aí entra a fase do gerenciamento e a fase da liderança propriamente. Porque quando a gente fala em gerenciar um negócio, é todo o controle que eu tenho em cima do meu negócio. E a liderança estou vinculada a pessoas. Como eu faço para administrar os recursos humanos que eu tenho dentro do meu negócio. E tem essa verdade, o negócio vai crescendo e tudo está na minha mão. E aí eu tenho que aprender a ser gestor também e tenho que aprender a ser líder. Porque o que a gente percebe, o que acontece na realidade, nem todo empreendedor é um gestor ou é um líder. Ele pode ser empreendedor, como tem uma situação em que eu convivo, que uma pessoa próxima a mim, que é um excelente empreendedor, tem todas as características, mas ele não tem o perfil para lidar com pessoas. Então, a sugestão que eu dei para ele foi: te afasta das pessoas. E continua sendo empreendedor, mas contrata pessoas que possam fazer o que tu não sabe fazer. Né? Eu acho que aí vai também da pessoa se dar conta que ela não consegue ser ótima em tudo, né? E a gente não consegue ser ótimo em tudo. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que nos cercar de pessoas que possam suprir dessas nossas carências. A questão das competências múltiplas, né? Isso. Outra característica extremamente importante para mim no empreendedor é a coragem. Né? Tem que ter a coragem, tem que assumir riscos. E coragem, quando a gente fala, não é a ausência do medo, mas é como eu lido com o medo. Porque tenho certeza que todo empreendedor também sente medo. Né? O friozinho na barriga, será que eu vou, será que eu não vou, invisto, não invisto, arrisco, né? Mas o enfrentar esse medo é que faz com que ele tenha coragem. A gente tem também características de pessoas empreendedoras que são mais cautelosas, que são mais reflexivas. Agora, o medo realmente, assim, o medo ele inibe uma ação mais ousada e mais espontânea também, né? Cláudia, agora eu fiquei pensando nessa questão medo e empreendedorismo. Normalmente as mulheres têm essa coisa, característica cultural de serem mais cautelosas. Por quê? Porque elas foram criadas para serem cuidadoras, né? Então, quando elas pensam nesse investimento, isso passa para o empreendedorismo feminino, essa avaliação maior do mercado, analisar mais antes de investir. Tu percebe que isso vai para o empreendedorismo feminino ou não? Eu não diria que é feminino ou masculino, mas é característica de cada pessoa, né? Tem pessoas que são, por essência, mais cautelosas. Então, na hora de empreender, vão ser mais cautelosas, assim como homens também, né? Outra característica, e o que diferencia muito essa questão do empreendedorismo feminino, uma das características é justamente a flexibilidade, que a mulher já está acostumada a fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Enquanto que o homem é mais centrado, é mais focado em desenvolver uma atividade para depois desenvolver outra. Então, quando ela vai para o empreendedorismo, para o seu novo negócio, ela lá, uma empresa pequena, eu tenho que vender, tenho que comprar, eu tenho que ser marketing, eu tenho que ser produção. Então, ela tem maior facilidade em lidar com essas situações, com essa característica da flexibilidade. Tem um jogo de cintura maior. Isso. Ela é mais multifuncional, digamos multifuncional. assim. Tipo uma impressora que faz tudo. Mas lê, copia, redige, né? Outra característica que eu acho que é interessante a gente falar sobre o empreendedor é a alta motivação. Se ele não tiver motivado para aquele negócio, a coisa não acontece. E quando a gente fala em motivação, nós temos que pensar também na questão paixão. Eu tenho que estar apaixonado e gostar daquilo que eu vou fazer.
Porque imagina, se nós vamos fazer um novo negócio que vai precisar que eu fique 8, 10, 12 horas envolvidas nesse negócio e eu não gostar do que eu estou fazendo, em 2, 3 meses eu já não quero mais aquilo. Aquilo começa a ficar ruim, né? E aí o negócio tende a não dar certo. Eu acho que uma questão interessante também, falando da questão do empreendedor, não sei o que vocês pensam nesse sentido. Eu, às vezes, observo, assim, eu trabalho bastante com jovens, também na parte de orientação vocacional, orientação profissional, e eu percebo que algumas pessoas olham para si, que é o ideal, né? Olham para dentro de si, para avaliar suas características, enfim, conseguem descobrir o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu me identifico, o que eu não me identifico, facilidades, enfim. E olham para o mercado de trabalho e, de repente, assim, em questão de muito pouco tempo, já encontram um nicho e já se focam muito, né? E acabam tendo uma ascensão muito grande na questão profissional nos primeiros anos, muitas vezes até paralelo à questão acadêmica. No momento que eles, na formação deles, eles já estão atuando, muitas vezes, paralelo na questão do mercado de trabalho. E eu observo que alguns jovens olham para si, olham para o mercado e tentam encontrar alguma coisa e nunca encontram nada e não se identificam. Como é difícil isso também, né? De repente, trabalhar a questão do empreendedorismo no geral também, né? Eu acho que até no sentido assim da própria criatividade, de poder se descobrir, eu acho que acaba perpassando por essas áreas também, né? Existem pesquisas que mostram que a idade média do pessoal, do empreendedor, tem um grupo muito grande de pessoas entre os 18 e os 34 anos. Né? Que é justamente naquela fase da descoberta da universidade, então o pessoal está entrando ou saindo da universidade, começa a se identificar com alguma área, começa a se identificar então com o que eu quero fazer e vou para o meu negócio próprio, né? Por algumas situações. Ou por modelos que eu tenho em casa também, né? Eu tenho meu pai que é empreendedor, a minha mãe que é empreendedora, e isso também é referência para mim. Então eu já sei que eu vou para esse lado. Porque é muito cedo, né, para o jovem, aos 16, 17 anos, já definir o que ele quer ser para o resto da vida, né? E a gente sabe o quanto isso é angustiante para eles. Cláudia, essa idade também é quando a mulher se descobre empreendedora, porque pelo que eu vi é um pouquinho mais tarde, né? Nós temos um quadro, o Sebrae aponta algumas coisas mais ligadas depois dos 35, depois que já tiveram filhos. Eu não sei exatamente se tem estudo sobre... Não diferencia homem de mulher. O que a gente está entendendo no mercado é que assim, cada vez mais mulheres estão se tornando empreendedoras. Tá? Foi feita uma pesquisa com um instituto de pesquisa junto com o Sebrae, que diz assim, ó, que na última década, isso eles consideram de 2001 até 2011, teve um número de empreendedoras mulheres 21%, enquanto que homens empreendedores foi 9%. Então, mais que o dobro de mulheres do que homens, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, então, no próximo bloco, né? Falar exatamente sobre a questão da mulher atuando no mercado de trabalho. Voltamos já. O Personal Royal Hotel traz para você um novo conceito em hospedagens e eventos no centro da cidade. Conforto nas acomodações, internet sem fio, restaurante, estacionamento coberto e uma completa área de lazer fazem da sua estadia no Personal um agradável prazer. Para festas particulares e eventos empresariais, o Personal dispõe da melhor estrutura da cidade. Personal Royal Hotel. Excelência em todos os quesitos, bem no centro de Caxias. Estamos de volta com o programa Conexão Alternativa de hoje, gravando na casa do nosso apoiador, Personal Royal Hotel e Habitas. Agradecemos também, né, quem nos veste, que é a Pó de Pimenta, e quem nos calça, que é a Silvana Secato. Bom, gurias, estávamos falando um pouquinho então sobre a questão da mulher, da inserção da mulher no mercado de trabalho. Como que foi que isso realmente aconteceu? Bom, a mulher foi introduzida no mercado de trabalho, na verdade, a gente se questiona, né, se foi por uma conquista ou se foi por uma necessidade. Por uma imposição. Porque, na verdade, a inserção da mulher no mercado de trabalho ocorreu lá na Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde ela teve necessidade de suprir a falta do marido que tinha que ir para a batalha, e ela teve que assumir família, assumir os negócios da família e teve que ir para o mercado. E isso foi uma ida sem volta, quer dizer, quando foi não conseguiu mais regressar. Até porque quando
os maridos voltaram, os que voltaram, muitas vezes mutilados, e elas tinham que continuar, então, na batalha. E até hoje, então, a gente percebe, enxerga essas mulheres no mercado de trabalho. E o que acontece nesse movimento, então, para que a mulher se torne mais empreendedora do que o homem, como as pesquisas mostram, né, que existe um percentual maior de mulheres? As mulheres no mercado de trabalho começaram a crescer e agregar novas funções, mas a gente percebe isso muito hoje nas empresas, que o nível de desenvolvimento e o nível de oportunidades para os homens ainda é maior do que para as mulheres. Na nossa realidade aqui, nas nossas empresas, quantas mulheres nós temos nos cargos de gestão? Temos, mas muito menos do que homens ocupando cargos de gestão, né? Então, isso fez com que a mulher tivesse também outra realidade, é que os salários masculinos acabam sendo maiores que os salários femininos, né? Mesmo ocupando cargos semelhantes nas empresas, e isso fez com que a mulher olhasse para uma outra oportunidade. Então, bom, se eu tenho características de empreendedor, onde eu vou poder administrar meu próprio negócio, ganhar salários maiores, ter a flexibilidade também para poder administrar meu negócio, mas administrar minhas situações do lar, ter mais controle com os filhos, por que eu não vou para esse negócio? Claro. Isso que fez com que a mulher se tornasse mais empreendedora, né? Eu acredito que que apesar de toda essa conquista, agora falando de conquista, ela ainda enfrenta bastante obstáculos, bastante dificuldades, principalmente não, mas também, senão a Moni vai brigar comigo, né? Mas também... Tu tá muito preocupada, tu nem vai dormir se eu brigar contigo. Também nessa questão do papel dela enquanto cuidadora, enquanto administradora do lar, enquanto mãe, enquanto esposa. Mas eu até antes disso, já vou dizer que eu acho que a mulher acaba levando tudo isso, todas as características para a área em que ela está empreendendo. Que se a gente perceber, tem um aumento agora, que a gente estava falando antes, a mulher está chegando na indústria agora. Mas até então, todo esse crescimento, essa entrada da mulher na empresa, gerenciando, liderando, né, como gestora, foi no que ela já estava acostumada. Comércio de vestuário, que é uma coisa que era já o comprar as roupas, que é uma função feminina. A alimentação, que é, de novo, cuidar para que seus sejam alimentados. Produtos de beleza, né? Então, na verdade, a mulher foi para uma área que ela já conhecia. Ela empreendeu, mas talvez inovação, eu não sei exatamente se teve, porque era uma coisa já conhecida. A inovação se dá porque ela fez o diferente, mas numa área já conhecida pelo feminino, a reprodução disso, né? Estéticas, cuidados, farmácias, talvez. E agora eu acho que realmente ela está quebrando e entrando na indústria. Eu acho que agora a gente vai para uma terceira fase. E até existem algumas características que fazem com que a mulher vá para essa linha, né, do cuidado, da cuidadora, que é o capricho, a atenção aos detalhes, o perfeccionismo, o detalhe do detalhe, né, que é necessário nesses novos negócios. Então, por isso que a mulher entra mais. Mas a gente percebe esse movimento, a mulher entrando também em áreas onde eram exclusivamente masculinas até há pouco tempo, né? Então, a gente vê mulheres na indústria, aqui na região a gente tem mulheres empreendedoras ou associando isso com o marido, trabalhando junto com o marido, mas em oficinas mecânicas, em atividades que eram extremamente masculinas, né? Mas a gente percebe esse movimento diferente. Até nas empresas, nos postos de trabalho, mesmo não sendo gestão, a gente já tem pessoas, mulheres, sendo aproveitadas em atividades que antes não se pensava que poderia ser aproveitado, né? E eu acho que essa é a grande quebra também na questão dos preconceitos, dos tabus, até na questão assim da hierarquia, que de uma certa forma era mais masculina. Hoje tem mulheres que lideram, eu ia dizer batalhões de homens, até existe, a Dilma né? Rousseff que eu diga, né? Exatamente. Grande exemplo. Então, assim, acho que isso que é interessante, essa quebra cultural também, né? Na questão da mulher podendo liderar e podendo vamos pensar qual foi o único país da Europa, não vou nem falar da Dilma aqui, porque senão vão dizer que, né, que é partidário. Tô levantando bandeiras aqui.
Mas qual foi o país que se reergueu mais rapidamente da crise europeia, o que está segurando todo o eixo europeu? Tá? A Alemanha. E quem governa há anos a Alemanha? Angela Merkel, que foi reeleita com altíssima votação. Então, esse padrão, me parece, de liderança masculina e feminina, ele já se quebrou. Comportamental, essa questão de quebra teórica, o comportamental dentro das indústrias é que eu não sei exatamente como se dá, né? Que daí é um ambiente bem... Porque nós não estamos falando apenas de quem está nos cargos de chefia, mas também dos apoiadores, dos colaboradores, qual é esse comportamento. Quem dá sequência. E outra coisa que eu fiquei pensando agora, que eu não sei, Cláudia, se essa mulher, como empreendedora, ela coloca nos cargos de subalternos, mas de chefia, as mulheres também, ou ela repete o padrão de colocar homens como auxiliares, ou isso não faz muita diferença? Não, porque o que as empresas estão vendo hoje que bom, né? é competência. Né? Nós precisamos de gente que tenha competência para desenvolver o que nós precisamos. Então, assim, está quebrando um pouquinho essa questão de ser homem, ser mulher. Né? Tanto que tem mulheres que estão chegando sim a cargos de liderança, a cargos de chefia. Sofremos ainda bastante preconceito nas empresas, é cultural aqui na nossa região, né? Porque a mulher em algum determinado momento vai engravidar e aí vai ter que se afastar. Tem essa questão da empregabilidade da indireta. Isso, a mulher vai ter que sair para atender um filho em alguma situação, então a gente escuta ainda essas questões culturais, tá? Menos, mas ainda se escuta. Uhum. Uma questão assim que se observa assim no dia a dia, até a nível de consultório, de relatos no consultório das mulheres empreendedoras ou das mulheres atuantes no mercado, relatos das próprias mulheres, né? Que elas, onde circula muita mulher no mesmo setor, às vezes é complicado o relacionamento. Né? Eu não sei se tu observa isso também, Cláudia. E até talvez, será que isso é uma característica da mulher? De se abalar mais ou de pensar assim, se eu tiver que cobrar um pouquinho mais, será que aquela pessoa que, na verdade, eu precisaria talvez ter uma cobrança maior ou ter um perfil um pouquinho mais rígido, será que ela vai se abalar, será que ela vai ficar triste? E eu acho que o homem ele é mais racional nesse sentido, se tem que dar uma ordem, ele dá, se tem que falar, ele fala. E até a interação do grupo é diferente, porque vamos pensar assim, o homem é mais prático, né? A mulher é mais emocional. Mas, gente, mas de onde é que vocês tiraram isso? Mas é verdade. Mas isso é reproduzir cultura. Eu posso ser emocional lá dentro da minha casa, mas no meu horário de trabalho eu sou prática, racional. Sou pragmática. Sim, claro que tu tem essas características também. Não, mas a gente observa muito ainda isso. essa... mas eu acho que, sabe, a gente tem que tomar cuidado de mudar, porque senão a gente só fica reproduzindo. Exato. E a gente acaba, e eu acho que a função aqui de formador de opinião, a gente tem que cuidar, porque senão tu passa a impressão de que ambiente só de mulher não vai dar certo, porque as mulheres não vão ser líder, não é assim. E em algumas situações, quando tu junta várias mulheres, por pouco o conflito se instala. Não precisa uma grande situação para o conflito se instalar. É isso que se observa ainda. Isso, ainda se observa dessa forma assim. Então, os conflitos lidados num grupo de homens são mais práticos, mais rápidos, enquanto que num grupo de mulheres tem que ter um melindre diferente para poder lidar com as mulheres. E essa habilidade, nem todo homem tem essa habilidade para lidar com mulheres, né? Mas assim, eu acho que não é diferenciar homem e mulher o que é melhor e o que não é. É uma complementariedade e essa complementariedade que dá o sucesso na empresa, que é legal. Essa mescla, porque são coisas diferentes e isso faz com que a gente cresça. E eu acho que essa atitude de realmente saber articular o racional e o emocional é o que a gente chama hoje de inteligência emocional. Inteligência emocional. Não adianta, de repente, a pessoa ter um conhecimento técnico, seja homem, seja mulher, né, profundo, se ela não consegue interagir justamente nessas arestas, né, que são tão importantes, né? Exatamente. E quando a gente fala em inteligência emocional, nós estamos falando o quanto eu conheço das minhas características para poder me relacionar e interagir com o grupo. Essa é a inteligência emocional, né? Então, o quanto eu consigo me relacionar com o outro e o quanto eu sei quais são as características que eu preciso impor nessa relação ou melhorar nessa relação. E, Cláudia, até no sentido da tua própria atuação, né? Tu é uma mulher. Quando tu tem que assessorar um empresário, um gestor, enfim, como que tu é recebida, assim, via de regra? Não, já se quebrou esse preconceito, assim.
Que bom. A gente até sente algumas coisas nas empresas, mas assim, o profissionalismo é que impõe o ritmo do trabalho que tu vai fazer. Então, tu é reconhecido pelo profissional e não por ser mulher ou não, né? Então, na verdade, as pessoas têm buscado consultoras também. Também. De negócios, sim. Não só consultores. Não, né? e a gente não sofre preconceito. Em nenhum momento eu percebi esse preconceito, é uma mulher que vai me atender. Não. Que bom, né? Eu acho que isso já é um grande avanço. Tem uma coisa que eu estava vendo aqui, ó. A Ana Fontes publicou na edição da Fundação da Revista Getúlio Vargas. Erros que as mulheres, às vezes, que a gente estava colocando. E daí tem uma coisa que dialoga com o que tu colocou, que é importante, que é misturar as finanças da empresa com as pessoais, mas é contratar parentes por afinidade, não por competência. Não selecionar bem os funcionários, preferindo uma equipe mediana, tá? E tinha uma outra coisa que dialogava direto, que é contratar parentes por afinidade, que é essa questão de fazer sociedade por amizade e não por competência. Que daí eu acho que dialoga com essas questões emocionais que vocês falavam. É não conseguir dizer o não. E misturar as coisas. Então, assim, eu pego minha melhor amiga para ser minha sócia num empreendimento. Gente, porque a gente pensa muito igual, nós somos iguais. Se pensa igual, faz igual, não vai fazer diferença. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, porque as chances de a gente perder o negócio e perder a amizade são grandes. Então, é o profissionalismo que se impõe a isso é que vai fazer a diferença. Não faça a sociedade nem com a sua amiga e nem com o seu marido, porque a possibilidade de dar errado também é grande. É verdade. E na verdade, assim, se observa, muitas vezes a mulher, ela tem uma dificuldade em demitir pessoas também. Às vezes, isso não me serve. Também está modificando, mas muito, né, da questão, assim, contratar, ok, mas demitir, às vezes é mais complicado. Mas precisa também essa característica, mas isso passa né? pela competência de liderança. Então, independe se é homem, se é mulher, a questão é desenvolver a competência da liderança para poder lidar com essas situações, né? De dar um feedback, de mostrar o que está legal, o que não está legal, de poder demitir e mostrar o porquê que eu estou demitindo, sendo justo nessa demissão, né? Então, isso eu acho que é uma habilidade bem importante, uma competência a ser desenvolvida. Que bom, então, temos assunto para vários dias, né, transcorrendo sobre isso. Agradeço desde já a presença de vocês. Obrigada, Cláudia, pela tua presença. Obrigada pelo convite. Agradecemos também a audiência de vocês. Contem com a gente no próximo programa. Até lá!